Hoje mais um bate-papo com uma colega muito bacana, muito importante aí desse mundão do Pilates, que é a legal, que é a Adriana, né? Adriana Trota, uma pessoa praticamente uma das pioneiras aí, né, no Pilates também aqui em São Paulo. Sem querer chamar a Adriana de velha, hein, gente? Pelo amor de Deus. Uma pessoa que teve uma vivência, né, um contato muito grande com a Romana. Olha, ela já está aí, ó. Eu já vou compartilhar a tela com ela então, tá, gente? Vamos lá. Olá, Olá, tudo bem? Tá me ouvindo? tudo e você? Tudo jóia. Eu tô te ouvindo. Fones, que eu não estou muito acostumada com essas coisas tecnológicas. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Então tá bom. E aí, tudo bem? Tudo bem. Para falar a verdade, tô ótima, de saúde, tudo, mas olha, tô bem cansada de ficar em casa, né? A gente que tá acostumado a estar sempre pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, essa coisa de não sair de Né? casa tá bem difícil. Mas Né? estamos indo. Eu acho que é importante a gente fazer a nossa parte, né? Ah, vamos É. lá. E me fala uma coisa, como é que estão as aulas aí? Você tem Olha, eu dado tô muita dando. aula? Então, tô assim, pagando a minha língua, né? Tô bem, porque eu sempre falei, imagina, aula online, não é a mesma coisa, não. Era muito resistente, sabe? Mas eu percebi que é bem melhor do que não fazer nada, que dá para fazer muito mais coisa do que eu imaginava, sabe? Então, eu tô achando super válido, os alunos estão curtindo, estão gostando. E tá, não é lógico que não dá para comparar com a aula presencial, não dá, mas é uma boa ferramenta também para se trabalhar. Então, É uma boa ferramenta, claro, né? é. Foi o que Eu tô. eu tava até conversando com, eu tenho alguns alunos aqui no meu estúdio, tá me ouvindo, Uhum. Adriano? Sim, tô ouvindo. Tá ouvindo? Sim. Eu tenho alguns alunos aqui no estúdio que, por exemplo, eles às vezes fazem, são executivos, de repente, que fazem Uhum. viagem às vezes, e eles Sim. ficam às vezes 15 dias, às vezes até um mês fora. E foi muito interessante porque assim os caras perceberam que eles não precisavam mais, que eles não precisam mais ficar longe do Pilates quando os caras Uhum. viajam. Porque, pô, Lógico. quando o cara tá fora, dá para ele fazer uma aula online, dá para ele manter o treinamento dele, né? Sim, Enfim, tranquilamente, então né? é um baita de um recurso, né? É. Tô achando ótimo também, sabe? E eu me surpreendi, sinceramente, me surpreendi. Eu tenho feito algumas lives também, assim, tá aberto, as lives são abertas, né? Mas, assim, direcionadas para os meus alunos, né? Assim, dentro do que eu sei Aham. que eles estão curtindo pra caramba, porque a live eu tô fazendo. E eles nunca me viam demonstrando, imagina, eles até duvidavam que eu sabia fazer, sabe? Brincavam comigo. Agora eles me vêm fazendo, eles até que enfim, a gente tá vendo você treinar. Então tem além de tudo, esse outro lado. Mas assim, a live tá sendo momentânea, é agora, quis até ser como uma coisa aberta mesmo, para as outras pessoas também terem oportunidade de fazer. Tem muito ex-alunos meu fazendo, sabe? Ex-alunos que mudaram de cidade, né? Que foram morar mais longe, não puderam Pois continuar, é. e estão adorando fazer, né? Então, eu falei assim, olha, eu acho que é uma coisa que veio para ficar, viu, Alexandre? É, O pessoal que eu vem também fazer curso acho. de longe e a gente poder dar uma aula assim, eles não ficarem tanto tempo assim, só vir fazer aula com você. Você só vê aquela pessoa quando eles vêm para o módulo, né? Daí eles vêm fazer um Sei, monte de aula naquela semana toda, né? Então, às vezes, claro. né, fica uma semana e faz um monte de aula naquela semana. Ou por que não, né? Manter o treino 2 vezes por semana na sua casa. Tem alguns que já têm estúdio, pode fazer aula no estúdio. Então, eu acho que é uma coisa nova para mim, pelo menos, né? Eu sei que já tem muita gente que estava já nessa vibe, já estava dando aulas online. Para mim, como eu falei, eu era um pouco resistente. Mas, assim, estou procurando até aprender mais sobre isso, né? Me envolver mais nesse mundo agora, que é o nosso mundo novo, né? Que veio para ficar. Né? É. Eu assim, eu particularmente,
eu não tinha dúvidas, na verdade, de que o mundo online seria um mundo assim a se explorar, né? Uhum, Eu sou um consumidor de coisas online, na verdade, né? uhum, Cursos até de outras coisas que eu faço e etc. sim. Então, eu gosto muito desse mundo online. Agora, é claro que esse mundo ele tem o lugar dele, né? E não é que você vai, na verdade, substituir uma coisa por outra, Aham. né? Cada coisa, É, cada coisa no seu lugar, é tem o seu evidente, lugar, né? seu Então é espaço, óbvio né? que o espaço da prática presencial, né? Da formação presencial, essa coisa, isso não Uhum, jamais pode se perder. Não é que você vai substituir uma coisa pela outra, mas pode ser um apoio, pode ser um bom apoio, né? uhum. Sim, dá para agregar muita coisa, né? Adri, é, deixa eu te falar uma coisa. Sim. Deixa eu te explicar o motivo que eu estou fazendo essas lives. Eu estou trazendo, né, algumas pessoas que eu Tá. considero que são pessoas muito importantes, né, para esse mundo do Pilates, para o mundo do Pilates aqui no Brasil, pessoas que têm uma certa ligação, principalmente com a tradição, Uhum, né, que tiveram sempre contato com pessoas muito importantes, né, do mundo do Pilates e que vocês possam, na verdade, trazer um pouquinho dessa experiência para a gente. uhum. Então foi por isso que eu dei o nome para essa série de entrevistas que eu estou fazendo de A Sua Jornada Clássica. E eu só vou te explicar um pouquinho por que eu chamo de jornada. Porque eu entendo que o Pilates, para mim, na minha visão, na minha perspectiva, ele na verdade é um caminho de transformação pessoal, né? Ele é um Uhum. método que quando a gente mergulha mesmo fundo nele, a gente consegue, né, se conhecer mais, a gente consegue, na verdade, enxergar mais as nossas limitações, passar por certas coisas, se desenvolver mais, se preparar mais para o mundo, na verdade. Uhum. Por isso que eu dou esse nome de jornada. E a minha ideia era, poxa, nada mais legal do que a gente, na verdade, compartilhar, né, com o público. Eu tenho muitas pessoas que me acompanham que não são do mundo clássico, né? Uhum. E uma coisa assim, eu não faço uma diferenciação em termos de qualitativa, que uma coisa é melhor que a outra, eu não faço nada Sim. disso. O que eu só quero é mostrar a perspectiva clássica, né? Porque é essa que eu tô e é essa que eu acredito, é essa que faz sentido para mim. Então, dentro disso, eu gostaria que você começasse dizendo para a gente um pouquinho da sua jornada, como que você começou no Pilates, Uhum. né? Como que você desenvolve um pouco o seu trabalho, se apresentando, e depois a gente vai desenvolvendo um pouco mais em outras coisas. Tá legal. Bom, primeiro, obrigada, então, por me sentir importante agora, por ser uma das suas convidadas, né, um dos seus convidados. É, na verdade, eu estou nesse mundo, né, do Pilates já há mais de 20 anos. Eu conheci a minha primeira aula, foi uma aula de match em 1997. Eu tinha acabado de ter o meu segundo filho, eu dançava, eu era bailarina e profissional de educação física, trabalhava só com dança. E depois que o meu segundo filho nasceu, eu tive dois filhos, um seguido do outro, né? Menos de 2 anos de diferença um do outro. E aí já não estava mais, não dava mais para pensar em dançar, né? Com dois bebês praticamente, né? Então foi o momento que eu parei de dançar e a dança sempre foi uma paixão na minha vida. Eu dançava desde criança e achava que eu nunca fosse parar de dançar. Né? Então era uma coisa que eu imaginava que era para minha vida toda. Então, naquele momento, quando eu decidi, não, eu vou parar, porque não tem como, né, eu manter isso. Mas eu sempre fui uma pessoa muito ativa, tanto que eu fiz faculdade de educação física, né, paralelo com a dança, mas sempre trabalhei com dança. E nesse momento, quando eu precisei voltar à atividade, né, depois do nascimento do meu segundo filho, acho que foram 3 meses depois, eu fui para academia. Eu falei, bom, vou fazer uma atividade física, uma ginástica, eu vou para academia, né? Fazer alguma aeróbica. Na época era muito aeróbica, era aquela parte do step. Aqui eu moro em Guarulhos, sempre morei em Guarulhos. E eu conhecia já a Inélia, porque a Inélia foi minha professora no colégio. A Inélia foi minha professora de educação física, quando eu tinha 13 para Na 14 anos. escola, Na escola, no colégio.
E logo que ela veio, assim, pouco tempo depois que ela tinha vindo para o Brasil, né? Ela já sempre morou, ela morou em Guarulhos quando ela casou e veio morar aqui. E ela dava aula no colégio onde eu estudava e também no clube, o nosso clube aqui de Guarulhos. E era uma pessoa muito conhecida, porque as aulas de ginástica dela, ela sempre foi muito boa, assim, como profissional. As aulas eram maravilhosas. De ginástica, assim, aquela coisa da ginástica rítmica, a ginástica, ela fazia, inclusive a Enélia, se não me engano, ela tem especialidade em GRD, ginástica rítmica desportiva. E ela tinha todo esse lado da ginástica rítmica, né? Aquela coisa muito assim, próxima da dança que eu gostava. Então, eu amava as aulas dela e eu era assim, muito presente ali nas aulas de educação física. E ela acabou que era uma pessoa. Eu era uma aluna que ela gostava também, aquela aluna que estava sempre participando. E como eu dançava também, né? Eu tinha jeito para coisa, sempre ficava lá na frente. Então, era uma aluna que eu já conhecia, né? Então, quando eu fui para a faculdade, ela também chegou a dar alguma aula na faculdade, a Inélia, sabe? Então, assim, ela me conhecia, né? Eu a conhecia mais, mas ela também me conhecia, né? E quando eu fui para a academia, eu escolhi a academia dela para ir, né? E foi justamente naquele ano que ela estava trazendo o método, começou a divulgar o método aqui no Brasil, com o objetivo de, no ano seguinte, trazer a Romana para a formação, né? Então, quando eu cheguei na esse academia... ano, então, foi 1990 e... 97. 97. E quando eu cheguei na academia, eu fiz aula de, sei lá, aula de alongamento, lógico, o alongamento da Enélia é famoso até hoje, né? É uma aula ótima. E aquela aula de step, de aeróbica, precisava emagrecer, né? Tinha tido neném. E daí ela falou, entra nessa aula de Pilates, Adri. Eu falei assim, aula do quê, né? Ela falou, entra na aula de Pilates. Eu falei assim, que aula é essa, né? Nunca ouvi falar disso. Ela falou assim, não vou te falar nada. Ela faz e depois você me conta. Aí eu fiz aquela aula de match, sem não ter noção do que era aquilo, mas eu fiquei doida na primeira aula. Eu falei assim, gente, o que é isso, né? Que manda eu fazer. Eu, como, imagina, profissional de educação física, dancei a minha vida inteira e eu achava que eu tinha consciência corporal. De repente, quando me manda acionar o abdômen, acionar tantos músculos ao mesmo tempo, e eu fiquei, como assim, né? E aí eu fiquei, não, eu preciso saber mais o que é isso, né? E aí eu comecei a fazer, imagina, eu não fazia mais nenhuma aula. Todas as aulas de Pilates que tinha, eu ia nos horários que tinha aula de Pilates, né? Que eu queria fazer aquela aula, né? No primeiro momento não tinha equipamento, ainda só tinha o mat, mas logo no meio do ano, uns 6 meses depois, já vieram os primeiros equipamentos, né? Que ela primeiro importou. E aí eu já comecei a fazer as aulas de estúdio. E como eu estava com o meu filho ainda bebê, não tinha nem 1 ano, e o outro tinha 1 ano e meio, né? Ela falou, Adri, vamos fazer, ao ano que vem vai ter a formação, se prepara, vamos fazer. Eu falei, bom, eu vou fazer as aulas porque eu estou gostando e eu quero fazer, mas não sei se vou fazer formação, né, porque ainda com os bebês, né, é bem complicado, eu não ia conseguir me empenhar como eu gostaria, né, mas eu continuei, fui fazendo as aulas, fui fazendo os workshops, eu fui me preparando, sem a intenção, falei, se eu não fizer, eu faço outro ano, tudo bem, né? Faço depois. Mas já quis me preparar, né? Então eu fiz aulas 1 ano e meio antes da minha formação, eu já estava me preparando, né? Então eu fiz muita aula antes de começar a formação. E aí tive um apoio do meu marido, porque eu estava muito em dúvida se eu ia fazer ou não essa primeira turma, né? Que eu fiz na primeira turma. E ele falou, não, você tem que fazer agora. Todo mundo só lembra do primeiro, ninguém lembra do segundo. Você tem que fazer na primeira, né? Então, assim, eu tive muito o apoio dele para fazer. Talvez se ele não tivesse me apoiado, eu não tivesse feito a primeira turma mesmo, né? E aí eu fiz e aí nunca mais parei. Estou aqui até hoje, né? A partir do momento que eu comecei a trabalhar com Pilates, eu não parei mais, né? Então, a minha jornada sempre foi dentro do estúdio, dando aula para clientes, para os alunos mesmo, né? O senhorzinho, a senhorinha, as pessoas com dificuldade, aqueles que vêm com, eu tenho uma dor aqui, ou eu quero um condicionamento físico, enfim. Para as pessoas que procuram o método, mesmo quando eu comecei a dar cursos, né?
eu nunca parei de atender as pessoas, porque eu acho que a gente aprende sempre na vida. No método Pilates, a gente está sempre aprendendo. Eu não vejo uma pessoa, sabe, não me vejo uma pessoa que domina tudo. E eu acho que não tem. Talvez as pessoas mais velhas, aqueles que já tiveram mais experiência, talvez, né? Assim, mais uma romana, por exemplo, né? Que ela já tinha tudo aquilo. A gente falava que ela era uma pessoa Pilates, né? Ela era ali o método materializado, mas eu vejo ainda quando muito para aprender. E assim, os meus alunos sempre me ensinam muito. Acho que de uma forma rápida, uma foi isso. O Adri, sim. Conta pra gente um pouquinho agora como que foi a característica dessa formação que você fez. Uhum. E se já foi nessa formação que você já teve o contato com a Romana, né? Como que foi? Uhum. Conta um pouquinho desse contato, dessa Sim. experiência com ela. Sim, essa formação foi daí em 1998, começou em outubro de 98, né? E eu tive que fazer, primeiro era obrigatório, eu fiz mais aulas do que isso, mas a gente tinha que fazer, se eu não me engano, eram 30 aulas de match, mais 35, mais 30 de estúdio, eram assim, até hoje é assim, né? As formações do Autêntico Pilates. Você tem um número mínimo de aulas que você é obrigado a fazer antes. Né? Então, você já tem que ter um corpo preparado no início. Né? Você já tem que estar com isso no seu corpo. O método já no seu corpo. Foram 3 módulos. O primeiro módulo, quem veio, já foi com a Romana, essa formação. Eu tenho 2 formações, na verdade. Tá? A primeira formação foi essa, que eu fiz em 98 e 99, que foi com a Romana. O primeiro módulo, quem nos deu foi a Shari, né? Que é a filha da Romana. E que foi o sistema básico, e depois no sistema intermediário e no sistema avançado, que os outros 2 módulos, daí sim veio a Romana, e a Chay vinha junto também, né? Nesses módulos, e as avaliações também sempre a Romana. Durante esse período, que durou 1 ano e pouco, 1 ano e meio mais ou menos, para mim, a Inélia sempre, ela que nos preparou, a quem estava aqui na região de São Paulo, e quem estava mais para o sul fazia as aulas, todas essas aulas preparatórias, e durante o curso também a gente tinha que manter os treinos, né? A gente treinava sozinho, a gente treinava um dando aula para o outro, e a gente também fazia aula, no caso com a Inélia, e o pessoal do sul com a Alessandra Tegoni, né? Então, assim, o treino sempre foi fundamental e, assim, era um requisito obrigatório, tá? Obrigatório. A gente tinha que treinar no mínimo 3 vezes por semana, era o mínimo, tá? E a Romana, ela sempre vinha, né, quando os módulos, ela e a Shari, também nos nossos módulos vieram o Javier e a Esperança também, na época eles estavam finalizando a certificação deles também, e veio também o Michael, que está no Romanas Pilates, acho que está no Romanas, não sei muito bem agora. Um outro profissional excelente, que também, na mesma época, estava se certificando, né, e veio para o Brasil. O Jerome veio naquela época também. Muita gente veio que também se certificou naquela época, só que lá nos Estados Unidos, né, e eles vinham aqui para o Brasil com a Romana e auxiliavam, ajudavam a gente também e aproveitavam, acredito que valia estágios para eles também, né? Era ainda essa fase de formação. Mas a Romana era uma pessoa muito presente, ela era uma pessoa muito acessível aqui, ela era uma lady, estava uma energia assim que a gente não vê numa pessoa idosa, que na época ela tinha 74 anos, quando ela veio da certificação pra gente, né? E ela, assim, ela vinha, ela sempre nos transmitiu, ela deitava no Cadillac, sentava na cadeira e mostrava. E ela mostrava uns exercícios que eu vou dizer que eu acho que se me contassem que ela fazia, eu ia duvidar, sabe? Como, por exemplo, o bicycle e o do match avançado, né? Ela deitava, fazia o bicycle, passava o pé no chão, sabe? Como faz uma pessoa avançada mesmo. E ela fez, tem foto, inclusive, dela fazendo isso, sabe? De sandalinha, fazia. E a gente ficava assim, ó. Que legal. Né? Porque ela era fantástica. Olha, a Romana, assim,
A gente fala, a gente tem se encontrado agora virtualmente bastante, né? O pessoal da... Tem algumas pessoas que eu nunca perdi o contato da minha formação, né? Mas agora a gente tem feito algumas reuniões virtuais, tem gente que mora fora, né? Tô vendo até, tem ó, o Luiz, que está aqui assistindo a live, está morando mora em Boston desde de 2000, se eu não me engano, né? E a gente tem se falado bastante agora, né, com reuniões virtuais, e a gente lembra tanta coisa, né, tão bacana, né, tudo isso que a gente passou e que a gente vivenciou, e tá sendo, é sempre assim, é sempre bom lembrar da Romana e lembrar de tudo isso que ela nos deixou. Tem um pouquinho, a gente sempre tem um pouquinho da Romana com a gente, sabe? E acho que essa paixão que todo mundo tem vem dela. Legal. Ô, Adri, e me fala uma coisa, de todas essas características da Romana que você citou, assim, qual era a característica que você acha que era mais marcante da personalidade dela? E se essa característica você acha que é alguma coisa, na verdade, que de repente tem a ver um pouquinho até com a vivência dela dentro do método, né? Ou não, ou era já uma coisa da personalidade dela. Conta um pouquinho isso pra gente. Olha, eu penso que acredito que a Romana, bom, o que eu acho assim que era muito marcante na Romana, eu lembro da alegria dela e como ela amava a vida. Ela estava sempre com quando ela podia, estava com toda sexta era champanhe, estava brindando, estava comemorando, sabe, viva la vida, né? Ela sempre falava essa frase. E ela era uma pessoa assim que tinha alegria em viver, ela amava a vida mesmo. E eu acho que toda essa energia e essa força e esse amor à vida, sim, tem muito a ver com o método, porque o método nos dá essa energia. Quando a gente faz Pilates, a gente sai energizado mesmo, a gente sai com essa vontade de fazer as coisas. Né? Não à toa, Joe escreveu um livro chamado Return to Life. Exatamente, né? Exatamente. E ela ela dançava, ela dava aula pra gente, ela praticamente dançava, ela parecia um maestro dando aula, ela movimentava os braços, sabe? Era uma coisa bonita até de ver ela dando aula, mas ela sempre, assim, a gente não via a Romana sentada, assim, cansada, com aparência de cansada, sabe? E os módulos eram bem intensos, a gente ficava das 9 da manhã até as 6 da tarde, né? Às vezes até mais. E a gente não via isso nela. A gente não via, sabe? Ela estava sempre... E a melhor parte do módulo era quando terminava o dia e ela sentava, todo mundo sentava em volta e ela ficava contando as coisas que aconteceram com ela, as vivências dela com o método, com o Joseph, né? As coisas que ele falava para ela, sabe? Então a gente... era a melhor parte, sabe? Chamava toda essa parte das histórias, sabe? Foi muito bom. Conta uma história, vai, alguma dessas histórias aí pra gente, alguma que te marcou, alguma história que você achou que foi uma lição para você. Olha, assim, a história dela, da Romana, ela sempre contava, né, a história dela, como que ela tinha chegado, né, no método. É uma história que todo mundo conhece, mas, assim, era bacana porque ela contava o jeito, né? Então, assim, que ela teve ela era bailarina, né? E ela teve uma lesão no tornozelo. E o Balanchine, ela dançava com um coreógrafo, inclusive, muito renomado até hoje, todo mundo conhece Balanchine. E ele falou para ela ir lá no Joseph, no Pilates, né? Que ele estava assim, as pessoas, muitos bailarinos já tinham ido quando se machucavam, iam, né? E também iam como uma preparação física. Eles começaram a trocar figurinhas, vamos colocar assim, né? Estavam próximos no mesmo prédio, se eu não me engano, né? Lá em Nova York, eram próximos aonde era o New York Ballet, né? E então ele falou para a Romana ir lá para tentar melhorar logo o tornozelo. E ela foi, né? E foi para a primeira aula e ela falou: olha, sou bailarina, assim, estou com uma lesão no tornozelo. E ele falou: tá bom. Deu a aula inteira para ela e nem olhou para o tornozelo dela, não fez nada. O tornozelo dela ficou parado o tempo inteiro, né? E aí ela ficou intrigada e ela falou assim: olha, meu problema é no tornozelo. Ele falou: bom.
amanhã, né, na próxima aula a gente... Foi assim, a segunda aula, na terceira aula, ela falou assim, olha, o meu problema é no meu tornozelo, você não tá nem olhando pro meu tornozelo? E ela conta com essas palavras, que ele falou assim, mocinha, faça as suas 10 aulas. Se você não ficar boa, eu te devolvo o seu dinheiro. Né? E aí, tipo, não dava explicação. Ele não ficava falando, isso é bom por causa disso, isso é bom por causa daquilo. Não, é assim. Faz o que eu tô te falando, né? Se você não ficar boa, eu te devolvo o seu dinheiro. Né? E aí ela falou, ela fez assim, se eu não vou perder nada mesmo, o que vai acontecer, ele vai me devolver. Então ela continuou. E depois ela percebeu que depois de 5 aulas, 6 aulas, uma coisa assim, ela já não sentia mais tanta dor. E quando ela começou a melhorar da dor, ele começou já a incluir alguns exercícios, perguntava se doía, e aí alguns exercícios para o pé. Falou que depois das 10 aulas ela já não sentia mais nada e estava pronta para dançar. E quando voltou para dançar, ela estava melhor do que antes da lesão. E isso para um bailarino é muito significativo, porque um bailarino que fica sem fazer aula, não é o dançar no palco, mas sem a prática da aula diária, que o bailarino pratica diariamente, né, faz a aula todos os dias. O bailarino, quando se machuca e tem que ficar, por exemplo, 15 dias sem fazer aula, quando volta, sente muito o corpo. Né? Então, até voltar a essa condição física, que perde rapidamente, demora um pouco, né? E assim, principalmente depois de uma lesão, é um pouco mais lento. E ela conta que quando ela voltou, ela sentia com mais eixo, assim, nos giros, ela tinha mais equilíbrio, ela estava mais forte. Então ela falou, não, é isso. Daí ela aos poucos foi deixando a dança e acabou ficando só com o Pilates, né? Mas era muito interessante o jeito que ela contava dele impor, não, é assim, né? Se você não sarar, eu te devolvo seu dinheiro. Mas faço o que eu tô te mandando, né? E depois ela fala, gente, o segredo do método, né? Depois ele falou assim, olha, o segredo é o quê? A circulação. Né? Então, ele, quando alguém chegava, mesmo com a Romana, ela falou assim, com a Romana, ela nos ensinou assim, de não focar no que tá lesionado, no que tá doente, no que tá... Se uma pessoa chega com o joelho, com dor naquele momento, com algum problema, você vai olhar para o restante, o 90% do corpo, 95%, o restante que está bom, né? Você não vai olhar para aquela lesão, você vai olhar para o resto do corpo que está bom. Né? Então, você vai sempre trabalhar com o lado saudável. Né? E através da circulação do sangue, é a circulação que vai oxigenar, que vai levar tudo que aquela região, aqueles tecidos precisam, para ajudar na recuperação. Então, você não precisa, naquele primeiro momento, nem mexer. Mas através da circulação sanguínea, os benefícios vão chegar lá também, né? Então, assim, cara, isso aí, essa lição, a gente não esquece. Você sabe, Adri, que... bom, primeiro que, assim, isso que você está falando agora, né? Recentemente, eu fiz uma live com um cara especialista em dor. Especialista em dor crônica. Né? E ele falou uma coisa muito interessante, e olha só que coisa legal, porque tem tudo a ver com isso que você falou agora. Ele falou o seguinte, que normalmente casos em dor crônica, quando a pessoa já tem uma dor por mais de 3 meses, que ela é constante por mais de 3 meses, ela já entra numa categoria de dor crônica. E o que ele falou é que a maioria dos casos de pessoas que têm dor crônica, essa dor, ela não tem nenhuma relação, na verdade, com uma lesão local. Na verdade, ela é um processo que às vezes acontece de que o próprio cérebro da pessoa está produzindo aquela dor. E isso é multifatorial, tem uma série de coisas que estão envolvidas. E uma das estratégias que é usado para o tratamento disso é, na verdade, você tirar o foco da pessoa daquela dor. É você tirar o foco da pessoa, porque às vezes ela fica tão... ela vira a própria dor, né? E ela fica tão focada naquela região que quanto mais ela foca, mais o cérebro dela interpreta uma situação de ameaça. E quanto mais ele interpreta aquela situação como ameaçadora, mais ele produz aquele sintoma. Então,
olha só que coisa interessante e como, na verdade, já existia uma certa sabedoria, né? Talvez não por um meio tão científico, Claro. mas uma sabedoria que, na verdade, vem de uma experiência de vida, né? De uma experiência no movimento, de uma experiência dentro do método, dentro de toda essa área do movimento, né? Exato. E eu faço isso a minha vida inteira, viu? Eu sempre faço isso. A minha forma de trabalhar é exatamente essa, né? Quando alguém... E é muito comum isso no nosso dia a dia, você sabe, né, Ale? As pessoas chegarem com dor, né? Não necessariamente porque se machucaram. Ai, dormi mal, ai, tô com uma dor aqui, não sei o que eu fiz, fiquei muito tempo sentado, né? Hoje é uma coisa muito comum, né? Ah, trabalha sentado, ah, fiquei muito tempo sentado. Então, as pessoas chegam como com dor. Ah, tá com dor, então vamos nos movimentar, né? Então, e a pessoa... O importante é sair melhor do que quando chegou. É isso sempre que eu pergunto. Você está melhor do que quando você chegou? E, graças a Deus, a resposta sempre é positiva. Tá? É sempre positiva. E é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que, para os nossos alunos, nossos clientes, pacientes, né? Que eles têm que sair da aula melhor do que quando chegaram. Né? Esse eu acho que é o objetivo o principal, né? Mas é isso. Deixa eu te falar uma outra coisa que me chamou muita atenção na sua fala. Eu acho assim, hoje, todos os profissionais que eu converso, obviamente não são todos, mas tem alguns que ainda não conhecem o mundo clássico e que muitas vezes eles se sentem um pouco insatisfeitos com a sua própria atuação profissional. E quando eu converso com eles, uma das coisas que eu gosto de frisar é que uma atuação profissional, ela precisa, na verdade, ter, com o Pilates, né, obviamente, ela precisa ter 3 pilares. E o primeiro pilar, que eu acredito, é, na verdade, o propósito daquilo que você está fazendo. E quando a gente fala em propósito, normalmente o que eu gosto de alertar as pessoas é que para você ressignificar, às vezes, aquilo que você vem fazendo e que, de repente, você não está se sentindo satisfeito, é importante você se voltar um pouquinho para as ideias do criador do método. Porque eu entendo que, ao longo do tempo, me parece que a coisa foi meio que se apartando um pouco das ideias dele. Então, às vezes, a gente encontra, às vezes, um Pilates que ele é muito focado, às vezes, só numa questão muito fisiológica, sabe? Uma questão muito só de, às vezes, relacionada com essa coisa de melhorar a força, flexibilidade, às vezes de tratar a dor e uma coisa assim. Mas o Joseph Pilates, em si, ele tinha uma ideia ampla de saúde. E você aqui já citou 2 coisas que entram nessa ideia ampla de saúde. Uma, você deu o exemplo da Romana, quando você falou assim pra gente que o Pilates, na verdade, estava no corpo dela e que ela representava isso por uma energia vital elevada. Ou seja, você não está falando nem que o corpo dela era muito forte ou muito alongado, porque poderia até ser, mas o que você estava falando é que ela, na verdade, tinha uma energia de vida, ela tinha uma força de vida que pulsava. E isso é tão importante ou mais importante do que, às vezes, a gente ficar focando, às vezes, só numa coisa de ganhar músculo ou de ganhar flexibilidade no corpo, né? E, às vezes, a gente perde um pouco essa conexão com esses valores. E a outra coisa que você falou é essa coisa da circulação. Porque o método Pilates, a ideia de saúde do método está muito voltada para essa coisa, né, da circulação, que tem uma coisa física envolvida, mas que também tem outras coisas envolvidas. Né? O que você pensa um pouco sobre essas coisas? O que você acha disso que eu estou falando? Estou viajando na maionese? Não! Assim mais ou menos que você pensa? Não, a gente tem umas viagens assim, às vezes eu tenho umas viagens assim também, né? A gente vai, gente, acho que eu tô indo longe demais, mas tem sim, essa, como eu falei, a Romana, essa energia que... Oi, deu uma travada agora, está me ouvindo? Tá? Tô te ouvindo. Tá travando um pouquinho assim, mas eu tô ouvindo. Então tá.
quando a gente percebe, por exemplo, a gente faz uma aula, uma aula, e de repente aquela aula, você sente quando você faz uma aula, puxa, essa aula consegui um pouco além, consegui fazer um exercício melhor. E estou falando já, eu pratico isso há 20 anos e eu sinto isso muitas vezes ainda, né? É um exercício que ainda está em processo de construção, né? Eu tenho uma coluna meio chata, eu tive uma lesão, eu tive um acidente, a minha coluna ela é um pouco rígida. Eu não sou pequena, eu sou uma pessoa alta, grande, não sou magrinha, nunca fui. Quer dizer, já fui, mas faz muito tempo atrás, na outra encarnação. Mas, assim, eu tenho dificuldades também, né? Como todo mundo tem. Mas, então, quando eu pego e faço um exercício e, de repente, eu sinto aquele exercício, puxa, hoje eu consegui sentir mais profundo, agora sim eu estou conseguindo fazer. Quando você sai dessa aula, você sai assim, parece que você tomou uma droga, né? E é uma coisa, assim, tão energizante, né? Quando a gente vai para quando vem algum professor, vem o Eric, o Mariano, vamos fazer uma aula com os meninos, né? Ou mesmo entre a gente, que a gente vai treinar. Eu sou muito, assim, estou muito próximo da Cecília, da Roberta, Aline, né? Eu tenho feito aulas online com o pessoal lá de Porto Alegre. Putz, sai da aula. Às vezes a gente fez uma aula, o que foi? Uma aula de cadeira sem cadeira, né? A cadeira sem a cadeira. E é muito punk aquela aula, né? Mas a gente sofreu pra caramba naquela aula, e quando a gente terminou a aula, a gente tava, sabe? Putz, que aula é essa? Então a gente tem essa sensação, né? Então agora imagina a Romana, que fez isso tanto tempo na vida dela. Viveu disso, conviveu com ele. Ela tinha isso, a gente via isso nela, era uma coisa assim, que as pessoas talvez que não tenham essa profundidade do conhecimento do método, essa profundidade que você diz, do que o Joseph pensava, do que ele, como era amplo, tudo que ele fez para desenvolver a contrologia, essa profundidade não só física, né, mas essa parte energética, que é o mental e o espiritual, esses três pilares juntos, né? Só quem faz uma aula assim, só quem tem se aprofunda no método desse jeito, praticando, não só entendendo, mas praticando no corpo, que sente e que entende isso. Então, se uma pessoa, por exemplo, fez um curso onde não foi exigido dela a prática, ou uma prática constante e intensa, ela foi lá e experimentou, fez. E ela não sentiu isso, ela não vai entender isso. Entende? Por isso que tem muitos profissionais que fizeram cursos muito curtos, né, que aprenderam simplesmente os exercícios, não consegue sentir isso, só tendo experimentar. Você tem que praticar por muitos anos isso, para poder sentir. Né? A Romana, você falou coisas assim, outra coisa que me marcou muito, quando nós terminamos o módulo, a Romana falou assim, ela colocou todo mundo sentado quando terminou o último módulo, né? A maioria ainda faltavam fazer provas, terminar os estágios, mas tinha muita gente que já estava finalizando, né? E ela sentou todo mundo e falou assim, olha, agora nós terminamos os nossos módulos, vocês vão terminar as provas, os estágios, vocês já estão quase prontos para começar a trabalhar com o método, né? Mas ela falou, olha, eu vou dar um conselho para vocês. Não abram um estúdio agora. Terminem a formação de vocês e trabalhem pelo menos uns 3 anos com alguém mais experiente do que vocês. Porque ainda vocês não entendem o que é Pilates. E a gente ficou um olhando para a cara do outro. Pô, a gente fez esse curso 1 ano e meio, 600 horas só de estágio, mais os módulos. Foram mais de 800 horas que a gente fez de curso, mais as provas. Nós passamos na prova, como é que a gente não entende nada de Pilates? A gente ficou sem entender aquilo que ela falou. E aí ela ainda terminou e falou assim, olha, daqui 3 anos vocês abram um estúdio, pensem em abrir, mas né, fiquem com alguém ainda mais experiente para poder auxiliar vocês. E daqui a 5 anos, olha, daqui a 5 anos, vocês vão começar a entender o que é o método Pilates. E a gente ficou assim, como assim? Daqui 5 anos, né? Já passei na prova, como é que eu não entendo? Só que eu vou falar para você, no primeiro ano, depois que eu me formei, olha, são 600 horas de estágio, fui aprovada nas provas,
ainda no primeiro ano, eu tinha muitas dúvidas, sabe? Muitas dúvidas. E ainda bem que eu estava do lado das pessoas, porque eu não abri estúdio logo em seguida, eu abri 3 anos depois, quase 4, né? E eu tive muita ajuda mesmo. Realmente isso fez todo sentido para mim, fez toda a diferença. E eu vou te dizer, depois de 5 anos, a prática do meu corpo, não só a prática dando aula, mas a prática no meu corpo depois daqueles 5 anos, fez eu entender um pouco mais do que é aquilo. Tanto que a gente, assim, eu não entendo até hoje pessoas que começam terminam um curso de formação hoje e começam a dar formação no dia seguinte, sem nem ter experiência em dar aula para outras pessoas. São as pessoas que pensam muito no estudo teórico, né? Eu acho que para você pensar em ser um formador de professores, um professor de professor, você precisa ter experiência, não é de 1 ano ou de 2. Você precisa ter muita experiência, sabe? Para você pensar em formar o outro, né? E assim, eu fiz uma segunda formação ainda, depois em 2006, eu fiz a formação da Power Pilates, né? Que teve aqui no Brasil também, né? Com a Cecília trouxe, foi primeiro para os Estados Unidos, depois eu fiz educação continuada para lá, né? Com o Bob, na época que estava à frente da Power Pilates, a Susan e o Bob Lickens, que infelizmente já faleceu, né? Mas que era um profissional fantástico, mas que foi para mim uma excelente experiência também. A Power Pilates também era uma escola clássica, mas me ajudou a aprofundar um pouco mais esse conhecimento. Tinha um formato didático muito interessante. Eram pessoas também que estavam na Power, eram pessoas também que tinham a formação com a Romana, né? Então, assim, era a mesma língua, mas foi uma aprofundada um pouco mais, sabe, no conhecimento. E, assim, na verdade, eu nunca parei de estudar, né? Educação continuada todos os anos, às vezes viajava para fazer alguma coisa fora. E agora tem muita gente trazendo coisas boas, que nem você também, né? Traz gente boa a gente tem muita opção agora aqui no Brasil, né? A gente não tem mais a necessidade tão grande, né? De viajar para ter assim, esse acesso a profissionais bacanas, profissionais mais experientes, né? É isso. Com certeza. Alô? Que legal. Oi. Voltou. Voltou. O Adri, uma das dúvidas mais recorrentes, né, das pessoas que eu ouço, eu gosto muito de ouvir. Na verdade, assim, hoje, a forma como eu me posiciono, né, no mercado de Pilates em si, na verdade, é como uma pessoa que, na verdade, quer dar acesso às pessoas a esse mundo clássico, mas eu quero também mostrar para essas pessoas, né, profissionais como você, né, profissionais como, por exemplo, eu conversei com a Mara e o Miguel na semana passada. Eu assisti a live deles, foi muito bacana. Né? Então, assim, porque da importância, né, dessas pessoas que estão querendo começar a conhecer o clássico, deles terem essas referências, né? E deles pararem para ouvir vocês. Porque isso é muito importante, ouvir essas histórias, ouvir o que é importante eles trilharem. Porque, querendo ou não, né, vocês são pessoas que já que estão num caminho, mas que já passaram por muita coisa, né? Então, daí a importância de ouvir profissionais como vocês. E uma das dúvidas mais recorrentes é a dúvida em relação à questão do método. Porque, assim, muita gente, Adri, na verdade, professores de Pilates que às vezes não são desse mundo clássico, e eles fazem uma formação, às vezes, e às vezes essa formação é uma formação onde eles vão aprender uma série de exercícios de Pilates, ou às vezes eles não aprendem exercícios de Pilates, eles aprendem exercícios funcionais em aparelhos de Pilates. Mas eles não têm um método. Eles não têm um método. Então, quando eles chegam no estúdio deles, eles ou têm a necessidade de criar um próprio método para conseguir organizar e trabalhar com esse mundo de exercícios que eles aprenderam, ou às vezes eles nem trabalham com o método, eles trabalham, de repente, escolhendo exercício.
E às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender como assim um método, né? Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho das características desse método dentro dessa perspectiva do que você aprendeu, tanto com a Romana como com a Power. O que é o método para você? O que é o método Pilates? Tá. Olha só, o Joseph Pilates, quando ele dava aula, vamos ver, vamos lá na fonte, né? Ele trabalhava com as sequências, uma sequência já pré-estabelecida, de reformer e de match. Só para o reformer e o match. Os outros aparelhos não têm sequência, não tem ordem. Mas o reformer e o match, sim. Por quê que só nos dois? Porque ali a gente consegue trabalhar o corpo como um todo de uma forma muito equilibrada e a gente vai trabalhar também a parte de condicionamento, tá? Então, uma pessoa que conhece se desenvolve e chega por exemplo, num sistema avançado, consegue trabalhar, e que todo mundo fala, o Pilates não é aeróbico, mas a pessoa consegue sim chegar no limiar aeróbio na sequência de reformer e de match avançado. Tá? Por quê? Quem fez já um match avançado ou um reformer avançado sabe disso. Sabe que chega. Tá? E tem estudo já que comprova isso. Tá? Dentro do método, não só avançado, a partir do intermediário. Tá? Tem um estudo lá do sul, da Francine Piccolo, tá? que fala sobre isso. Que ela fez esse estudo. Né? Acredito que tenham mais. Então, o que acontece? Primeiro, uma característica é essa, tá? Reformer e match tem uma sequência, tá? E tem um porquê dessa sequência. É sempre a mesma? É sempre a mesma de acordo com a evolução do aluno. Nós temos a sequência básica, intermediária e avançada. Quem desenvolveu isso foi o Joseph Pilates. Mas quem separou básico, intermediário e avançado dos sistemas foi a Romana. Tá? Por que ela fez isso? Ela mudou? Não, não é que ela não mudou nada. Era exatamente o que o Joseph fazia. O que ela fez? Ela estruturou um sistema para poder ensinar os outros. Né? Porque na época do Joseph Pilates, como que era? Não tinha manual, não tinha nada. Você senta e fica lá primeiro assistindo e anotando tudo que ele fazia. Com ela foi assim. Ela precisou assistir a aula, ficar lá do lado dele por mais de um ano, antes de começar a dar aula para alguém. Né? Então, assim, imagina como ia demorar os processos para formar outros profissionais. Né? Então, o que ela fez? Primeiro ela colocou no papel e dividiu o sistema. Quem fez isso foi a Romana, para poder estruturar os cursos e formar novos profissionais. Tá? Mas não é que ela inventou isso. Na verdade, ela só distribuiu e formatou o que o Joseph Pilates fazia. Tá? Então, ela deu esse formato dos sistemas básico, intermediário e avançado. Então, isso já são duas características, tá? Então, a gente trabalha com sistemas, o clássico, né, ou o autêntico, né? A Romana não falava clássico, a Romana falava Pilates. Na época nem existia essa necessidade, né, ela não falava Pilates, não tinha essa coisa, o clássico, eu acho que veio como uma necessidade de poder diferenciar tantas coisas diferentes com o mesmo nome, tá? E uma coisa que todo mundo fala que é mercadológica também, pode até ser, né? Mas eu acho que existe essa necessidade, sim, da gente diferenciar, porque são coisas diferentes, certo? Então. O método é um, né? Mas a leitura que se teve do método pelos elders foi diferente. Então, cada um desenvolveu um trabalho diferente, então a gente precisa somente diferenciar isso, né? Então, o clássico, ele trabalha com sistemas, básico, intermediário e avançado, trabalha com sequência no reformer e no match. Tá? São duas coisas importantes. Trabalhamos também com os aparelhos e os acessórios criados por Joseph. Tá? Só o que ele criou. Quem trabalha com o clássico, a gente não trabalha com uma bola, com rolo, com disco. Por que a gente não trabalha? Porque a gente não sente a necessidade. Não é só porque não foi o Joseph que inventou, a gente não quer. Não, a bola tem trabalhos excelentes da bola. Você está me ouvindo? Que o cara está acabando a bateria aqui do meu... Qualquer coisa. Estou ouvindo bem. Tá? Estou ouvindo bem. Esses acessórios mais modernos, contemporâneos, são interessantes? São, né? Tem o seu valor, claro, mas a gente não tem o quê? A necessidade de trabalhar com esses acessórios, porque a gente tem muita coisa, a gente tem muito material, a gente tem uma quantidade tão grande de exercícios
A gente tem tantos aparelhos e tantos acessórios criados por Joseph que a gente consegue desenvolver tudo que a gente precisa. A gente não sente a necessidade de usar as outras coisas. Eu acho que quem tem essa necessidade é justamente porque não conhece profundamente, tá? Ou porque realmente aprendeu por outra linha, por outra leitura de outro elder, e que aprendeu dessa forma, ok. Mas quando a gente está falando do clássico, essa leitura que a Romana fez, do método, que é a leitura dela, né? A experiência dela, a Romana tem uma coisa interessante que não sei se foi a única, mas eu acredito que é uma das únicas que, por opção dela, ela não colocou nada, ela não misturou com outros métodos, com outras técnicas. O que a gente sabe que os outros elders fizeram, né? Criaram, assim, por exemplo, o Ron Fletcher tem uma respiração muito característica que ele desenvolveu, né? Particular, a escola, né? Isso, a escola do Ron, né? Então, assim, e a gente sabe que a Romana não fez isso. Ela inventou exercícios, sim, ela criou alguns exercícios, sim, mas nada que pudesse desvirtuar ou modificar o método, tá? Então, eu penso que esses pilares são os mais importantes, tá? Para você distinguir. Então, os sistemas, a sequência que a gente faz no Reforma no MET, o trabalho somente com os acessórios e os aparelhos criados por Joseph Pilates, e o principal, que eu acho que é o propósito dos exercícios. O propósito quando você aplica os exercícios. Porque a gente sabe, por exemplo, para mim, para você, que o footwork é um trabalho de aquecimento, que é um trabalho de centro, é um trabalho que estimula os órgãos dos sistemas corporais através dos pontos reflexos dos pés, né? A gente está, para mim, para você é isso. Mas eu sei que tem gente que faz footwork para trabalhar quadríceps, por exemplo. Né? Para fortalecer a perna. Exato. Então, é nisso que eu digo. Esse é errado? Não. Biomecanicamente falando, ok, você está trabalhando quadríceps, né? Mas não é só isso. Então, o propósito no clássico é diferente, tá? O objetivo aí é diferente. Então, eu coloco, como de uma forma resumida, esses pontos que a gente consegue enxergar um pouco as diferenças, né? E eu digo também, como você já disse, né? Não é querendo falar que um é melhor ou pior, mas tem essas diferenças nos trabalhos. Eu já fiz aulas de contemporâneo, né? E aí eu penso assim, como que foi para mim? Eu senti o quê? Não sei se todas as escolas são iguais, a gente não vê. No clássico a gente vê mais, não é totalmente igual, né? Tudo, mas a gente vê, assim, o geral, tudo. Como eu fiz uma escola, eu faço clássico, se vier um aluno seu fazer aula comigo, ele não vai sentir, né? Uma diferença enorme, assim como se for um aluno meu fazer aula com você, também não vai sentir. Vai ver alguns pontos, talvez na sua forma de ensinar e na minha, né? Que sejam diferentes, mas não vai sentir, é totalmente diferente, tá? Agora, quando eu fui fazer aula, em várias escolas eu já fui, né? Porque eu quero conhecer. E eu fui, assim, e eu senti, por exemplo, que na escola que eu fui, né, do método contemporâneo, eu fiz uma aula que trabalhava muito o corpo de forma segmentada, né? Então, agora nós vamos trabalhar membros inferiores. Agora nós vamos trabalhar membros superiores, né? Então, assim, que a gente, no clássico, a gente não faz isso. A gente, lógico que muitas vezes, a gente tem um foco no exercício, né? Mas, somente na terceira parte da aula, depois do Reforma do Médico, a gente trabalha a cadeira, trabalha a Cadillac, a gente trabalha mais específico com as necessidades individuais de cada um. Mas a gente nunca fala, esse exercício é para perna, né? É um exercício, a gente sempre vê de uma forma o quê? Uma forma holística, uma forma mais global, né? O corpo, trabalhando o corpo como um todo, não exercício para perna ou exercício para o braço, tá certo? Outra característica que eu acho interessante é que a gente sempre vai começar a aula deitada e terminar a aula em pé, né? E no contemporâneo também não tem essa evolução, vamos dizer, na verdade, o que a gente faz é novamente a evolução, né, do movimento, como a gente faz o desenvolvimento motor do ser humano, a gente refaz toda vez na aula, né? Começa no deitado, assentado, ajoelhado em pé. Que nada mais seria do que o desenvolvimento motor, né? Claro. E assim, no clássico a gente faz isso sempre, né? O sistema faz com que a gente faça isso, né? Desenvolva dessa forma.
Já em outras linhas já não. A gente começa a aula de pé, depois senta, a gente deita, daí a gente levanta de novo, daí a gente deita de novo. Então existe uma variedade, né? Não existe uma progressão neste sentido, né? Tá errado? Não, claro que não, né? Não tá errado, mas é diferente, tá certo? É diferente. É outro propósito, é outro objetivo, tá? Então, assim, tô dando, exemplificando, né, algumas coisas que, quando eu fiz, eu nunca tive vivência, tá? Assim, nunca estudei um método contemporâneo, eu só fiz algumas aulas e vejo, assim, eu tenho profissionais que eu admiro demais, que eu vejo o Pilates, Eu também. né, ali de forma muito presente, mas eu vejo que é um trabalho diferente, né? Mas não querendo achar que é melhor ou pior, né? Que é simplesmente diferente. É isso. Legal, Adri, a gente tem praticamente 3 minutos para Nossa! terminar a live. Passou muito já foi rápido. rapidinho, né? Foi muito gostoso de te ouvir. O pessoal estava comentando bastante coisa aqui. Puxa, eu não consigo ler, porque se eu ler aqui, eu não presto atenção em você. Então eu vou assistir depois para ler os comentários, tá? Eu só vi uma coisinha, uma pessoa que é minha aluna, que é a Dani, que eu vi que ela escreveu. Oi, Dri, né? Que é uma aluna minha de muitos anos, que está comigo. A mãe dela foi minha aluna, são alunas da irmã, né? Então são a aluna que é quase irmã, sabe como é? Aí ela, a Dani Hope. Mas e um beijo grande, que agora faz tanto tempo que eu não vejo, a gente está sem se falar, sem se ver, né? Sem se ver assim pessoalmente, né? Então, um beijo grande. Mas temos aí Adri, só um finzinho, vamos lá? Antes de acabar, eu queria te agradecer, tá? Imagina, eu agradecer muito, fico muito honrado de poder ouvir, né, a sua história, de ouvir você falando sobre o método, e principalmente, além de ouvir, de poder compartilhar isso com mais pessoas, né? Legal. Cada vez mais eu entendo que a gente precisa dessa abordagem, de ouvir um pouco essas ideias, né? De ouvir um pouco as pessoas que realmente têm essa bagagem, porque eu acho que isso só tem a agregar, né, e acrescentar, sem essa coisa de melhor ou pior. Exato. Mas eu acho que é esse o caminho que eu quero trilhar aí, né, de cada vez mais dar acesso e ser aí um amplificador de vozes que realmente tem alguma coisa a dizer sobre o Pilates. Então quero te agradecer muito, muito obrigado. Obrigada. Fica aí mais um minutinho, 1,5 aí para você poder encerrar, falar dos seus projetos, o que você quiser falar, fica à vontade. Obrigada. Obrigada, Lê, foi ótimo, também adorei. Passou o tempo rapidinho e a gente nem viu, né? Foi bem legal mesmo. É bom quando a gente... É melhor, como é que eu falo sempre para os meus alunos, pela aula, que eles falam, eu falo já, daí eles falam, nossa, mas já acabou. Eu falo, bom, antes já do que ainda, né? Porque se fala já, é porque foi bom, né? Não viu o tempo passar. Foi bom, claro. Então, que bom que já acabou, né? Mas foi ótimo para mim, eu gosto muito, assim, eu já falei em outras lives, mas eu sinto um pouco dessa necessidade, essa obrigação, que é transmitir, que é compartilhar um pouco dessa história, dessa jornada, e você deu essa possibilidade, né, hoje aqui para mim. E, enfim, eu tenho só que agradecer. Adri, a gente tem 30 segundos, tá? Na verdade, 20. Oi? Eles vão cortar em 20 segundos. Então, é isso. Então, obrigada. Estou à disposição. Qualquer pergunta, se alguém quiser, pode mandar no meu direct. Pilates, _Adriana, _Frota. Obrigado.